Então, galera, aqui no navegador do Google, você digita Mendeley, desse jeito que eu estou fazendo. E já nesse primeiro item que aparece aqui, vocês clicam. E aí, ó, vocês vão ser direcionados aqui para essa janela. Ele dá um aviso de aceitar os cookies, né, de navegação. Isso aqui sempre vai aparecer, beleza? Então, vocês clicam. Então, aqui nessa janela, vocês têm a opção, né? Vocês vão ver a opção de download para Mendeley, desktop para o Windows, que na verdade é o que a gente vai baixar, que é a versão para o Windows. Mas também, se o seu sistema é o Mac, se vocês usam um computador Mac, você pode clicar aqui. Ou também se você utiliza o Linux. Mas eu vou mostrar nesse curso a utilização para a maioria dos casos, que é o Windows. Mas no caso do Mac e no caso do Linux, funciona da mesma forma. Então, antes de mais nada, nessa janela aqui, você vai perceber, né, essa mensagem aqui apareceu recentemente, que é o novo gerenciador de referências do Mendeley está disponível. Tá? Se você tiver dificuldade no inglês, vocês clicam aqui nesse ícone, que deve ter no de vocês também, no navegador de vocês. Aí vocês podem traduzir para o português, certo? Facilita um pouco aí a sua vida. Enfim, eu gosto de navegar com o inglês porque você vai treinando o inglês também, tá bom? Vamos lá. Esse daqui vocês vão esquecer, não baixem ele, eu já baixei inclusive, já fiz o teste. Eu vi que a versão desse novo Mendeley que ele fala aqui é a mesma versão do Mendeley Web. E eu vou mostrar para vocês nas aulas posteriores, mas assim, não vale a pena. Né? É assim, é uma avaliação pessoal minha. Baixem esse aqui, essa versão, download do Mendeley para desktop, né, que é a versão que já está consagrada, né, realmente é muito boa e o nosso curso vai ser baseado em cima dela. Eu já testei, é muito bom esse gerenciador de referências, né? Existem outros gerenciadores de referência, mas vocês vão ver ao longo do curso que o Mendeley, ele não é somente um gerenciador de referências, ele é um potente organizador das suas referências dos seus artigos, né? Então vamos lá. Então você clica aqui em fazer um download do Mendeley Desktop, certo? Ele vai iniciar o processo de download aqui, tá vendo? Então vamos esperar carregar. Pronto. Após carregar, vocês clicam em cima. Vai aparecer essa mensagem aqui. Vocês clicam em executar. Então ele vai iniciar o processo, né, para baixar o Mendeley no seu desktop. Então vocês clicam em Next, que é o próximo. Vocês vão clicar, vai estar tudo em inglês, tá bom, galera? O Mendeley, inclusive, não tem a versão em português. Né? Então, mas aí você é pesquisador, você, obviamente que minimamente você deve estar um pouco íntimo, né, do inglês. Clica em I agree, Next, instalar, e ele vai começar o processo, está instalando todos os arquivos do Mendeley, beleza? Então vamos aguardar ele fazer todo o processo de instalação. Clique em Finish, ou seja, finalizar. Quando você clicar em finalizar, ele vai, com essa caixinha marcada, ó, ele vai Run Mendeley Desktop. Então ele já está rodando o Mendeley, beleza? Então vai aparecer para vocês essa caixa aqui, né, pedindo para que você faça o seu login, já do seu Mendeley Desktop. Né? Se você tiver login, você só bota seu e-mail aqui, o seu password, né? Ou você se registra. No caso de vocês, imagino que vocês ainda não tenham, então vocês clicam aqui em registrar. Né? Então clica aqui. E aí, obviamente, ele vai te redirecionar para aqui, para essa caixinha aqui, onde você vai colocar o seu e-mail para fazer o registro, certo? Você tem duas formas de fazer esse registro. Ou você colocar um e-mail pessoal, mas você também fazer um registro com o seu e-mail institucional. Por exemplo, se você está na universidade, você, ao fazer uma matrícula, você tem, tanto na graduação, tanto na pós-graduação, um e-mail institucional. E qual é a diferença, Dani? Tem diferença fazer o registro pelo e-mail institucional e pelo e-mail pessoal? Tem. Essa diferença é basicamente no espaço de armazenamento dos seus artigos. A gente sabe que os artigos eles são armazenados na forma de PDF. A gente sabe que o PDF também não é algo que ocupa muito espaço. Então, assim, até então, o e-mail pessoal, você se registrar com o seu e-mail pessoal, você tem aí em torno de 2 GB de armazenamento. Agora, se você se registrar com um e-mail institucional, de 2 GB passa para
em torno de 200 gigas de armazenamento. Claro, é muita coisa, né? Assim, a gente de PDF a gente nem gasta 2 gigas, a não ser que você seja uma pessoa bastante aplicada e você gaste tudo isso. Agora, se você quer usar o e-mail pessoal e não o e-mail institucional, Darna, não quero usar o e-mail da universidade, qual é a dica? Você pode utilizar, por exemplo, para cada projeto você faz um e-mail diferente. Se você está fazendo seu projeto de mestrado, você pode criar um e-mail no Google mesmo, e aí você coloca lá, sei lá, dissertação Darne Almeida. Então você vai criar esse e-mail somente para a dissertação. Então você registra esse e-mail aqui, e aí você ganha 2 gigas de espaço. Então é justamente isso. Eu vou mostrar rapidamente fazendo o login pelo e-mail institucional. Você clica aqui. Então ele vai, ó, primeiro perguntar, olha, encontre sua instituição, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a instituição que eu fiz o mestrado, o FPE. Aqui. Então, ó, a universidade, ó, Universidade Federal de Pernambuco, tá vendo? Já aparece aqui para mim. Então você clica. E aí, ó, ele pergunta: entrar via instituição. Para continuar, faça o login via instituição. Tá? Então você clica aqui, entrar via sua instituição. Então, se você clicar via instituição, ó, ele já direciona você para uma área relacionada ao NIT da sua universidade. No caso da minha universidade, é aqui o FPE, entendeu? Ó, o NIT de lá. Então ele te direciona para justamente a área de login da sua instituição. E aqui você bota o seu nome e bota o seu e-mail, aliás, e bota o seu password, né, que você geralmente utiliza para logar na universidade. Aí isso aqui vai facilitar muito sua vida e você vai ganhar aí em torno de 200 gigas, né, de memória ou mais. Mas que eu acho muito, eu acho até exagerado. Você pode fazer daquela outra forma que eu falei anteriormente. Eu vou cancelar aqui, porque eu não vou dar continuidade. Ou você faz o registro do seu e-mail pessoal. Eu vou colocar aqui o e-mail dos pesquisadores. Pesquisadores de sucesso. Confere para ver se está tudo certo. Clique em continuar. Vai aparecer esses campos para você preencher rapidinho. Eu vou preencher aqui. Eu vou colocar pesquisadores mesmo. Pesquisadores. E no sobrenome eu vou botar de sucesso. De sucesso. Vou colocar aqui uma senha, beleza? Então coloca, ele diz aqui mais ou menos, está adequado, né? Se fosse uma senha muito fácil, aí ele falaria aqui. Ele pergunta para você permanecer conectado, né? Se você desmarcar, ele não vai detectar automaticamente a sua conta. Então se você clicar aqui em permanecer conectado, assim que você abrir o Mendeley, ele já vai fazer a sincronização do seu Mendeley, né, com a sua conta, beleza? Então assim, é importante vocês deixarem marcado aqui, tá bom? E aí você registrar. Se você clicasse aqui já tem outra conta, é alguma outra conta, algum outro e-mail que você está utilizando para um outro projeto, tá bom? Esse é que é interessante do Mendeley, porque você tem ainda a possibilidade de utilizar o mesmo Mendeley Desktop para contas diferentes. Então ele vai sincronizar todos os seus arquivos de acordo com o seu e-mail, com o e-mail que você cadastrou. Vamos clicar em registrar. Então ele dá uma mensagem de boas-vindas, né? Agora você tem uma conta Elsevier. Lembrando, o Mendeley está ligado a esse grupo aqui, a empresa Elsevier, né? Vocês conhecem muito bem a famosa plataforma de artigos aí, enfim. Clique em continuar para Mendeley. Então ele vai aparecer essa outra caixa, vocês podem aqui Skype this step, ou seja, pula essa etapa aqui. E ele já abre essa outra janela, já te dá, olha, as boas-vindas aqui. Então aqui, ó, você tem aqui, ó, meu nome, pesquisadores, tá bom? Certo? Então assim, você já está com sua conta feita, tá bom? Depois eu vou voltar para essa etapa. Vamos agora para o Mendeley Desktop. Então voltando ao desktop, você agora, já uma vez registrado, agora você coloca o e-mail. Você coloca o e-mail e a senha que você registrou lá, beleza? Então eu vou botar aqui, ó, pesquisadores, certo? E vou botar a senha que eu registrei lá, beleza? Você pode clicar nessa caixinha para manter-se conectado, beleza? Então aqui, ó, entrar, tá tudo em inglês, tá bom? Ele vai abrir
essa caixinha de Mendeley para você. Beleza? Tá vendo? A minha tá zerada, eu vou aumentar aqui. Então agora com o Mendeley aberto, eu vou mostrar para vocês. Antes de tudo, antes de mexer aqui, fazer alguma coisa, é importantíssimo que vocês já instalem os plugins. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vocês vêm, ó, antes de mais nada, vocês vêm aqui, ó, tá vendo? Nesse botão aqui, Tools, vocês vão instalar dois plugins importantíssimos. Um, que é esse primeiro aqui, ó, instalar o Web Importer, ou Importer, né, que é o instalador, importador de web. Então, clica nele. Ó, o que é que vai acontecer, ó. Ele vai, já no seu navegador, ele já vai abrir esse espaço aqui. Então, dependendo do navegador que você esteja usando, ele já vai aqui reconhecer, ó, por exemplo, Get Web Importer for Chrome, porque eu estou usando Chrome, né? Mas aí, se você usar algum outro navegador, vai funcionar da mesma forma, né? Há rumores de que é melhor você utilizando o Chrome, né? Eu imagino que, na verdade, grande parte das pessoas utilizem hoje o Chrome, mas de repente, se você estiver utilizando um outro, também funciona, beleza? Então, ó, você vem aqui, clica. Então ele pergunta, ele abre essa outra janela e pergunta para você, olha, utilizar essa extensão, porque ele reconhece esse plugin do Mendeley como uma extensão, tá vendo? Tem aqui algumas informações e tal, enfim, né? E fala direitinho, mas pode ficar tranquilo, né? Mostra aqui como que usa, né? Eu vou mostrar para vocês, nem se preocupem, eu vou mostrar para vocês mais adiante como é que a gente vai utilizar, né, esse plugin. O que importa agora é que você instale esse danado, tá bom? Vejam que aqui do lado eu não tenho nada, tá bom? Aqui é o espaço de extensões, ó, tá vendo? Extensões. Vou clicar aqui em extensões só para mostrar para vocês, ó. Eu quase não estou usando extensão nenhuma. Aqui tem uma extensão do Avast, que eu estava usando um antivírus, aí eu mudei, enfim, aí ficou aqui ainda, né? Tem outra extensão aqui, tá bom? Então, veja que não tem nenhuma extensão do Mendeley ainda aqui. Quando eu clicar aqui, ó, usar no Chrome, essa extensão ela vai aparecer aqui. E depois eu vou explicar para vocês ó, a importância, o porquê está instalando essa extensão do Mendeley. Import, tá bom? Então, clica aqui. Ele pergunta, adicionar a extensão, ó, tá vendo? Então, você adiciona a extensão, certo? Verificando. Pronto, ó, apareceu aqui, tá vendo? Antes não estava e agora está, ó. A extensão do Mendeley foi adicionada ao Chrome, certo? Massa. Então, assim, ele já está aqui, ó. Beleza? Então, o importante é isso. Se você quiser, né, aqui você clica aqui, ó, nessas extensões aqui do Chrome, você clicar aqui em fixar, ele vai fixar, vai ficar aqui permanentemente, tá bom? Eu vou deixar ele aqui permanentemente. Vou me sentir mais feliz vendo ele aqui, sabendo que a extensão está aqui, tá bom? Mas se você quiser ocultar, é só apertar aqui. Mas eu vou deixar ele aqui, tá bom? Que a gente vai usar mais adiante, nas aulas posteriores. Então você agora volta lá no Mendeley, você vem aqui novamente, ó, em Tools, porque vamos instalar agora o plugin do Word. Esse é outro plugin aqui, que é para instalar no seu Microsoft Word, beleza? Mas antes, deixa eu te mostrar o seguinte. Vou abrir aqui o Word e vou te mostrar o antes e o depois. Então, abrindo aqui, ó, você vem aqui, ó, em referências. Vejam que aqui em referências você tem vários itens, mas não há nada relacionado com o Mendeley. Então, ó, preste atenção aqui, ó. Quando a gente instalar esse plugin aqui, né, o que eu falei para vocês do Word, esse plugin ele vai aparecer aqui, beleza? Mas eu abri o Word só para mostrar para vocês que não tem nada aqui do Mendeley. Você fecha porque esse plugin ele requisita, né, que o seu Word ele esteja fechado para instalar. Aí depois você abre de novo. Então eu vou fechar agora novamente e vou mostrar para vocês após a instalação do plugin, beleza? Então vem aqui, ó, Tools, instalar, né, o plugin do Word. Não tem segredo, tá bom? Então ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. E ele já mostra para você o seguinte, ó, onde ele vai instalar, justamente naquela parte onde eu acabei de mostrar para vocês. Então vocês cliquem em OK e o seu plugin já está instalado lá no seu Word. Então você agora novamente vem aqui em Word, abre, vamos abrir. Com o Word aberto, aí você vai novamente aqui em referências, ó, e veja o que, é que vai acontecer. Olha, apareceu o plugin do Mendeley aqui no Word. Minha gente, vocês não têm noção. Isso aqui é a vida, viu? Isso aqui é maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês mais adiante como é que se utiliza esse plugin aqui. É as 7 maravilhas do mundo acadêmico, esse Mendeley, beleza? Pode ter certeza. Vale ressaltar
que quando você estiver utilizando o seu Word, você, de preferência, esteja com o seu Mendeley aberto, como eu estou aqui, tá vendo? Por quê? Porque quando você estiver fazendo algum tipo de execução aqui, ele, naturalmente, quando você clicar aqui em referências e alguma item aqui do Mendeley, ele já vai automaticamente abrir o Mendeley. Então agora vamos lá para o Mendeley para a gente começar a mexer, para a gente começar a fazer as coisas nele, beleza?